O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um problema que exige diagnóstico oportuno, bem como correção psicológica e pedagógica. A hiperatividade pode ser diagnosticada a partir dos 5 a 7 anos de idade. É nesse período que o trabalho de correção deve começar. À medida que a criança cresce, os sinais de aumento da atividade motora podem passar, mas o déficit de atenção e a impulsividade também podem passar para a idade adulta. As crianças hiperativas têm muita dificuldade de permanecer em um lugar, se agitam muito, se movimentam, giram, falam alto e perturbam os outros. Essa criança geralmente não consegue terminar uma tarefa porque não consegue se concentrar em uma coisa de cada vez. Está constantemente distraída e muda para outras tarefas. Ela faz muitas perguntas e não é capaz de esperar pelas respostas. Com frequência, ele se envolve em situações perigosas porque não pensa nas consequências. Recomendações para os pais corrigirem o comportamento de uma criança hiperativa. 1. Determinar os limites aceitáveis de comportamento. A criança deve entender claramente o que é possível e o que não é permitido. A consistência também é importante. Se hoje a criança não pode comer uma barra de chocolate à noite, isso significa que amanhã também não será permitido, e nos dias seguintes também. 2. Lembre-se de que as ações de uma criança hiperativa nem sempre são intencionais. 3. Não chegue a extremos. Não permita permissividade excessiva, mas também não exija o cumprimento de tarefas impossíveis. 4. Aplique rigorosamente as regras relacionadas à saúde e à segurança da criança. Mas não exagere, pois se houver muitas regras, uma criança hiperativa não conseguirá memorizá-las. 5. Ao demonstrar insistência na conformidade, faça-o em um tom neutro, com as mesmas palavras, com moderação, calma e automaticamente. Tente não dizer mais do que 10 palavras. 6. Apoie as exigências verbais com um exemplo visual de como fazer a coisa certa. 7. Não é necessário exigir que a criança seja organizada, atenta e diligente ao mesmo tempo. 8. Não insista em um pedido de desculpas obrigatório por mau comportamento. 9. Reaja ao mau comportamento de seu filho de maneiras inesperadas. Repita as ações da criança. Tire uma foto. Faça uma piada. Deixe-a sozinha, não em um local escuro. 10. Mantenha uma rotina diária. Refeições, passeios, jogos e outras atividades devem seguir a mesma programação. Uma criança hiperativa não deve ser excluída das demandas normais de outras crianças, mas deve ser capaz de lidar com elas. 11. Não deixe seu filho assumir uma nova tarefa até que ele tenha concluído a primeira. 12. Informe ao seu filho com antecedência o limite de tempo para as atividades lúdicas e coloque um despertador. Quando o tempo é lembrado por um cronómetro, e não pelos pais, a agressividade da criança é menor. 13. Não permita que seu filho fique no computador e na TV por longos períodos de tempo, especialmente se ele estiver assistindo a programas agressivos e negativos. 14. Tente dar a seu filho uma longa caminhada ao ar livre todos os dias. 15. Atividades físicas como boxe e luta livre são indesejáveis para crianças hiperativas. 16. É mais eficaz persuadir a criança por meio de recompensas corporais. Elogie a criança abraçando-a. 17. As punições devem ser menores do que as recompensas. 18. Incentive a criança também naquilo em que ela já é boa, com um sorriso ou um toque. 19. O incentivo pode consistir em oferecer oportunidades de fazer coisas pelas quais a criança se interessa. 20. Lembre-se de que as repreensões afetam as crianças hiperativas mais do que as outras crianças. 21. Não recorra a punições severas. Se houver necessidade de punição, a punição para uma criança hiperativa será a interrupção de sua atividade vigorosa, isolamento forçado e prisão domiciliar. 22. Como punição, pode ser proibido assistir à TV, jogar no computador, conversas telefónicas. 23. Após a punição, converse com a criança. Ela deve entender e lembrar por que foi punida e qual comportamento não incentivado. 24. A criança deve ter tarefas domésticas como o resto da família. Por exemplo, arrumar a cama, organizar os brinquedos, colocar as roupas em seus lugares. Importante, os pais não devem fazer essas tarefas para a criança. 25. Certifique-se de que a criança durma o suficiente. A falta de sono leva a um enfraquecimento ainda maior da atenção e do autocontrole. À noite, a criança pode se tornar incontrolável. 26. A criança não deve estar em um estado constante de excitação. Deve alternar entre atividades ativas e tranquilas. Se uma criança brincou com crianças na rua por 2 horas,
Ela não deve assistir imediatamente a desenhos animados sobre super-heróis. E, à noite, ainda convidar os colegas de casa para brincar de esconde-esconde. 27. Tente evitar grandes aglomerações de pessoas. Shopping centers e mercados com multidões de pessoas passeando são desnecessariamente perturbadores para uma criança. 28. Incentive seu filho a se interessar por uma atividade. É importante que uma criança hiperativa se sinta capaz de fazer algo. 29. Abrace seu filho com mais frequência. Os especialistas dizem que, para o bem-estar mental, toda pessoa, especialmente uma criança, precisa de pelo menos 4 abraços por dia. 30. À noite, é bom fazer massagens e ler histórias para seu filho para melhor relaxar e se acalmar. 31. É importante que haja um clima psicológico positivo na família. Uma atitude de apoio, calma e gentil para com a criança e entre os membros da família é a base para as conquistas futuras de criança. 32. Não brigue na presença da criança. 33. Passar mais tempo de lazer juntos como uma família.